Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje ó quem tá de volta aqui pra gente trocar uma ideia, Abel Ferreira, e essas comparações sem nenhum fundamento ou nenhum sentido. Se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu vou contar pra vocês o que tem por trás dessas comparações que são potencializadas por grandes veículos, ou seja, a declaração foi dada no SBT e é repercutida na ESPN, não é mesmo? Então, vamos trocar uma ideia sobre isso, acho que vale a pena. E aqui ele de novo, todo mundo quer ser Abel? Ou todo mundo quer usar o Abel como, de certa forma ali, um efeito de comparação? A gente vai conversar sobre isso, lembrando também que eu vou estar aqui hoje, tá? No programa do Cross, tá? Conto com a participação de vocês às 3 horas da tarde, então é possível que você tá vendo esse vídeo, eu tô ao vivo no canal do Cross, tá bom? Vou deixar uma aba comunidade também para direcionar vocês para a transmissão. Vamos trocar uma ideia lá em cima que a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema fanfarrão, mas dá para tirar algo sério e algo legal disso. Afinal, senão não valeria a pena nem eu gravar. Se liga. Eu podia fazer uma pergunta só. Quem é o Cicinho perto do Cafu? Ou quem é o Cicinho? Tá? Seriam perguntas válidas para o debate. Só que aí seria muito fácil me responder. Porque o São Paulino que eventualmente vê esse vídeo, ele vai falar assim: quem é você? Jogou onde? E eu seria rapidamente refutado. Então, para não ficar nesse propósito barato, vamos um pouquinho além de várias vezes que um treinador chegou no Brasil e tentaram fazer uma comparação direta ao Abel. E por que fazem essa comparação direta ao Abel? Porque ele é o grande mentor, ele é o grande vencedor. Então a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Vamos primeiro lá no Cicinho e trocar uma ideia no sentido de: se o Cicinho tivesse um treinador igual ao Abel, será que ele não teria sido maior? E eu vou além. Será que ele não teria focado menos na bebida, mais no futebol e teria superado o Cafu? Por que o Cicinho não conseguiu ser um Cafu? Se ele tinha bola para ser o Cafu, ele não tinha todo o resto, que é o que o Abel preza em seus elencos, em seus trabalhos. Ele não tinha processo de organização do Cafu, ele não tinha a vontade de marcar o nome na história, que o Cafu marcou o nome na história. E falando sobre bebida, para não parecer um ataque, o meu pai, por exemplo, precisou de 73 anos da vida para parar de beber, para literalmente falar: não quero mais. Então o próprio Cicinho sabe que parte do que atrapalhou a carreira dele foi um pouquinho, Cicinho, do egocentrismo e um pouquinho do que você já falou, você mesmo já falou sobre bebida. Então, o Abel, por que ele é um cara foda? E antes de falar de tudo que faz o Abel ser essa referência, até porque hoje eu vou num programa que tem um corintiano, um São Paulino e um santista. Perguntem para esses três lá na live se eles não queriam ter o Abel Ferreira. Vai lá no chat agora e coloca: e aí, e o Abel para você, Cross? O que é o Abel? E o Abel para você, Barolo? O que é o Abel? Por mais que o Barolo já fez críticas ao Abel. E pergunta também para o Edu do Futirinhas: e aí, Edu, o Abel no Santos, o que seria? Esses três vão ter com certeza, estou falando isso daqui, que eles vão ter uma opinião totalmente diferente da do Cicinho. Porque o Abel, ele é um grande treinador e ele é um grande mentor também. Eu arrisco dizer que se eu tivesse um cara como o Abel na minha vida, como treinador, talvez eu não estaria aqui no YouTube. Porque a capacidade dele em transformar jogadores e pessoas transcende a qualquer comparação. O Zubeldia, o Luiz Zubeldia, é um treinador que foi interrompido. Ele era uma promessa muito grande para o futebol e ele foi interrompido a carreira dele com 23 anos. Não sei se vocês sabem, mas o Zubeldia chegou a tentar ser jornalista, viu que não era para ele, e me parece um cara que tem um pouco sim do Abel no desejo de vencer e um cara que acredito que vai acertar o São Paulo. Mas por que a nossa mídia escolhe esse caminho mais fácil de fazer comparações? Não é somente assim, lá no final, se for muito questionado, eles vão falar assim: porque o Abel é referência. Não, porque é o que a gente entrega de melhor, esse tipo de comparação. A gente não consegue enxergar as pessoas como indivíduos. E o que são indivíduos? Seres individuais, acima de tudo. Então o Abel é um indivíduo, o Zubeldia é outro, o Tite é outro e por aí vai. Agora, por que a mídia sempre busca essas comparações baratas, e portais como a ESPN adoram isso? Porque eles adoram o seu clique individual também.
Eles vivem por isso, eles não vivem para trazer para você um conteúdo de valor. O São Paulo, o Flamengo e outras equipes aqui do futebol brasileiro queriam muito ter um processo de trabalho sólido, coeso e de valor que o Abel Ferreira entrega. Então, ao invés de construir esses alicerces, é mais fácil traçar comparações sem nenhum fundamento. É o mesmo que comparar Wesley com Hendrick, é o mesmo que fazer comparações sem nenhum tipo de sentido. Ou então, pegar o Estevão agora e comparar com o Messi, por exemplo. É esse tipo de comparação e é esse tipo de efeito sobre o conteúdo que a gente tem aqui no futebol brasileiro aos montes, tá? Obviamente não dá para levar a sério essa declaração do Cicinho, mas traz para a gente ali várias questões do que nos prende como indivíduos, né? Qual que é a nossa capacidade de entrega de conteúdo? Porque assim, eu espero que um jogador que foi numa carreira de quase 2 décadas, a do Cicinho, dá pra gente falar que foi uma carreira, pelas oportunidades que ele teve, mediana. Então a gente espera o quê? Que um cara que teve uma carreira mediana como jogador, ele possa entregar o quê? Mais como comentarista, mas é mais do mesmo. O Abel teve uma carreira, se analisarmos aí o que um futebolista pode entregar como jogador, mediana. Felipão teve uma carreira mediana, mas com treinadores tiveram uma carreira, o Abel está tendo, o Felipão já teve, uma carreira extremamente vitoriosa. Como você pega vários jogadores que vão ali para a mídia e você, pô, talvez eu não espero muito desse cara aqui como comentarista porque a carreira dele é repleta de, sei lá, polêmicas. E o cara, quando vai se comunicar, ele corrige tudo aquilo que talvez ele não conseguiu entregar como jogador. Então, assim, se o Cicinho, o melhor que ele pode entregar é engajamento de clique, é engajamento barato, ele está no caminho certo. É o mesmo caminho que ele traçou como jogador. Agora, se ele quiser trazer um conteúdo sobre o Zubeldia, eu queria entender um pouco mais porque o Zubeldia é melhor. Eu queria entender o que ele visualiza do estilo ofensivo do Zubeldia, de como que o Zubeldia pensa futebol, quem foi Luiz Zubeldia como jogador. Será que o Cicinho sabe da carreira do Zubeldia ou isso tudo é polêmica barata? Bom, vindo da onde vem, compartilhado por quem compartilhou, eu acredito que seja muito mais uma polêmica barata. Agora, para tentar chegar perto disso aqui, precisa ganhar 2 Libertadores, precisa ganhar 2 brasileiros, precisa ganhar Supercopa, Recopa, Paulista, clássicos atrás de clássicos, precisa um pouquinho mais do que ganhar do Cobressal fora de casa, porque isso aqui, o Palmeiras tem 8 goleadas de 8, de 5, de 4 na Libertadores constantemente. Então, Cobressal na vida do Palmeiras já foi o Tátira, já foi o Petroleiro, já foi o Emelec, já foi o São Paulo. Já foi o São Paulo, por que não? Então, para fazer esse efeito de comparação, precisa um pouquinho mais para, pelo menos, chegar perto, para a gente poder traçar essa comparação. Hoje no futebol brasileiro não tem. Hoje no futebol brasileiro não tem como comparar. Queria saber a opinião de vocês. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Um abraço a todos vocês, tamo junto e até a próxima.